O tempo não para. Mulheres que fizeram história desde a modernidade até os dias atuais. Homens e mulheres fizeram história e inspiraram milhares de pessoas em diversas áreas. Apesar de não serem tão mencionadas quanto eles, a participação feminina em segmentos como ciência, astronomia e esporte, e entre tantas outras, é visível. Sejam bem-vindos à sala do 9º ano B, onde falaremos de algumas das milhares de mulheres que fizeram história e seus feitos até hoje repercutem, mas que por motivos sociais ou quaisquer outros, não são vistas com tal respeito e honraria. Cleópatra foi rainha do Egito de 51 a.C., reconhecida como uma das mulheres mais importantes da antiguidade. Era dotada de uma grande personalidade e boa habilidade política, procurando governar o seu reino de maneira autônoma. Ela pertencia à dinastia Ptolomaica, sendo culturalmente grega, apesar de ter nascido no Egito. Ela também ficou marcada por ter se envolvido com dois poderosos homens da República Romana, Júlio César e Marco Antônio. Cleópatra teve um curto romance com Júlio César, tendo um filho com ele. Já com Marco Antônio, a rainha egípcia teve um romance que durou 10 anos, e juntos tiveram 3 filhos. Joana d'Arc foi uma camponesa e santa francesa canonizada pela Igreja Católica. Considerada uma heroína da França pelos seus feitos durante a Guerra dos 100 Anos, Joana alegava receber visões divinas do arcanjo Miguel, de Santa Margarida e da Santa Catarina, que a instruíram a ajudar as forças de Carlos VII e a livrar a França do domínio da Inglaterra. Em virtude da acusação de bruxaria, Joana d'Arc foi condenada à morte na fogueira. A execução aconteceu no dia 30 de maio de 1431, em praça pública, na cidade de Rouen. Foi canonizada 5 séculos depois, no dia 30 de maio de 1920, pelo Papa Bento XV e, por fim, tornou-se padroeira da França. Princesa Isabel, cognominada a Redentora, foi a filha mais velha do imperador Pedro II do Brasil e da imperatriz consorte Teresa Cristina das Duas Sicílias e, portanto, membro do ramo brasileiro da Casa da Bragança. Ficou conhecida por assinar a Lei Áurea em 1888 e foi forçada a se exilar do Brasil. A princesa é uma das figuras mais conhecidas quando o assunto é período monárquico da história brasileira, tendo sido a responsável por decretar a abolição da escravatura no Brasil. Marie Curie foi uma das mulheres a mudar a história e os rumos do estudo da radioatividade, bem como mostrou ao mundo o valor intelectual e a riquíssima contribuição que as mulheres podem fornecer ao mundo científico, o qual era, outrora, de caráter predominantemente masculino. Marie Curie foi a primeira pessoa a receber o Prêmio Nobel 2 vezes, um em física, ao demonstrar a existência da radioatividade natural, em 1903, e outro em química, pela descoberta de 2 novos elementos químicos em 1910. Desde a infância, Marie Curie aprendeu a enfrentar e vencer desafios impostos pela sociedade e pelas condições de vida, sendo um grande exemplo como cientista para homens e principalmente para mulheres, pois mostrou que elas são capazes de promover descobertas tão ou mais importantes. Rosa Parks ficou marcada na história norte-americana por se recusar a obedecer a uma lei racista que existia no Alabama. A ação dela deu força ao movimento negro nos Estados Unidos. Rosa Parks foi uma importante personalidade da história recente dos Estados Unidos. Ela ficou famosa por realizar um ato de desobediência civil que deu forças para uma série de protestos dos afro-americanos pelos seus direitos civis. O ato de Rosa Parks de não ceder o seu assento para um homem branco deu início a um boicote contra os ônibus de Montgomery, o que pôs fim à segregação racial nos ônibus em todo o território norte-americano. Maria da Penha Maia Fernandes é uma ativista do direito das mulheres e farmacêutica brasileira, que lutou para que seu agressor viesse a ser condenado. Maria da Penha tem 3 filhas e hoje é líder de movimentos de defesa dos direitos das mulheres, vítima emblemática da violência doméstica. Em 7 de agosto de 2006, foi sancionada a lei que leva o seu nome, a Lei Maria da Penha, importante ferramenta legislativa no combate à violência doméstica e familiar contra mulheres no Brasil. Hedy Lamarr, atriz de Hollywood, considerada a mulher mais bonita da sua época. Hedy Lamarr, que também inventou o Wi-Fi, viveu 1000 vidas em uma só. Ela protagonizou o primeiro filme de cena de orgasmo feminino aos seus 18 anos, o qual seu esposo comprou diversas cópias apenas para destruí-las. Ao fugir de um casamento abusivo, quando descobriu que seu marido apoiava o nazismo, mesmo casado com a judia,
Heidi entrou em Hollywood, sendo até mesmo inspiração para o desenho Branca de Neve. Durante a Segunda Guerra, ela constrói um sistema de comunicação criptografado, o qual foi descartado pelo governo americano por ser ideia de uma mulher. Anos depois, notam que o sistema é extremamente sofisticado e o aperfeiçoam, o que conhecemos hoje como Wi-Fi, GPS e até os satélites artificiais são frutos do trabalho de Heidi Lamar. Anne Frank, a escritora judia, fez um brilhante e extremamente triste retrato de sua família que precisou se esconder de nazistas, e você provavelmente já ouviu falar sobre ela. Foi uma jovem de família judia que ficou internacionalmente conhecida por registrar seu confinamento em um diário pessoal, que posteriormente recebeu o título Diário de Anne Frank. Ela foi confinada com sua família e outras 4 pessoas em um prédio de Amsterdã. Eventualmente foi capturada e enviada para campos de concentração nazistas, onde faleceu. Olga Bernard Prestes foi uma revolucionária alemã enviada ao Brasil durante a década de 1930 para garantir a segurança de Luiz Carlos Prestes, em missão designada pela Internacional Comunista Convicta. Olga foi presa no Brasil e deportada para a Alemanha, onde ficou presa por 6 anos e, por ser judia e sua posição política, foi executada na Câmara de Gás em 1942. Aos 15 anos, Olga passou a fazer parte de uma organização clandestina chamada Grupo Schwabin, em que se destacou. A atuação de Olga na Alemanha era principalmente contra o crescimento das milícias de extrema-direita, em especial as nazistas. Em Moscou, Olga aperfeiçoou seus conhecimentos sobre marxismo e recebeu treinamento militar, algo que defendia ser importante para um comunista desde que havia entrado no grupo Schwabin. Marilyn Monroe foi uma atriz, modelo e cantora dos Estados Unidos que ganhou muito destaque nos anos de 1950 e no início da década de 60. A loira platinada morreu aos 36 anos. Ela se tornou um dos principais ícones do cinema. Considerada uma das mulheres mais belas de toda a história, a atriz participou de diversos filmes, entre os quais destaca-se O Pecado Moralado, no qual aparece o famoso vestido branco esvoaçante. Um outro momento marcante para a sua carreira foi o parabéns que Marilyn cantou para o presidente JFK, com seu vestido de tom de pele coberto de pedrarias, que é lembrado até hoje, tendo sido usado pela Kim Kardashian no Met Gala 2022, com o tema Era Dourada. Também conhecida como um dos maiores símbolos sexuais de todos os tempos, Marilyn Monroe é um grande ícone do século XX e da cultura pop. Angela Davis é uma filósofa, escritora, professora e ativista estadunidense. Desde a década de 1960, Davis luta pelos direitos da população negra e das mulheres nos Estados Unidos. Intelectualmente, ela é influenciada pelo marxismo e pela Escola de Frankfurt. Nos movimentos sociais, defende a igualdade entre brancos e a igualdade de gênero, além de teorizar acerca da importância do feminismo negro para reconhecer as dificuldades da mulher negra na sociedade, que, além de sofrer pela misoginia, sofre também pelo racismo. Angela Yvonne Davis nasceu no dia 26 de janeiro de 1944, na cidade de Birmingham, Alabama, nos Estados Unidos. Sua cidade sofria na época de seu nascimento com a política da segregação racial implantada na maioria dos estados do sul dos Estados Unidos. Marielle Francisco da Silva, conhecida como Marielle Franco, foi uma socióloga, ativista e política brasileira. Filiada ao Partido Socialismo e Liberdade, elegeu-se vereadora do Rio de Janeiro para a legislatura 2017 a 2020, durante a eleição municipal de 2016, com a 5ª maior votação. Nasceu 27 de julho de 1979, na cidade do Rio de Janeiro. Trabalhou em organizações da sociedade civil, como a Brasil Fundação e o Centro de Ações Solidárias da Maré. Coordenou a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e construía diversos coletivos e movimentos feministas, negros e de favelas. Foi vítima do feminicídio em 14 de março de 2018, no Rio de Janeiro. Na noite de 14 de março de 2018, a vereadora carioca Marielle Franco foi executada a tiros com seu motorista, Anderson Gomes, no Rio de Janeiro. O crime teve repercussão mundial. Tabata Amaral é filha de uma bordadeira com um cobrador de ônibus e cresceu no bairro Vila Missionária, em São Paulo.
Quando tinha 11 anos, participou da primeira Olimpíada Brasileira de Matemática para escolas públicas. Como obteve uma boa colocação, recebeu uma bolsa de estudos no Colégio Etapa, em 2007, sempre participando de competições de matemática e ciências. Alcançou mais de 40 medalhas nacionais e 5 internacionais. Tabata foi eleita deputada federal com mandato entre 2019 e 2023, por São Paulo. A política foi eleita com mais de 200 mil votos, tendo sido a 6ª deputada mais votada do estado de São Paulo. A jovem é especialmente ativista pela educação e militante dos direitos das mulheres. Suas principais propostas são desenvolver uma educação técnica e profissionalizante que abarque mais jovens e esteja mais relacionada com o mercado de trabalho, valorizar os docentes estimulados à formação, de modo geral, apoiar a política das mulheres de propor a criação de cotas para as mulheres no parlamento, reduzir a violência contra a mulher e estimular a igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. A ativista paquistanesa Malala Yousafzai nasceu em 12 de julho de 1997, no Paquistão. Cresceu em uma família muçulmana e foi incentivada por seu pai a estudar. Durante a sua infância, Malala se tornou ativista pelo direito das mulheres de terem acesso à educação. Apesar do medo de ser vítima do Talibã, Malala não desistiu da causa que defendia. Ela permanecia engajada e mobilizava vozes para defender o direito das mulheres de estudarem. Em razão das críticas que ela fazia ao Talibã, esse grupo fundamentalista decidiu calar a voz de Malala. Em 9 de outubro de 2012, 2 terroristas foram enviados para matá-la. Eles pararam o ônibus que ela pegava para retornar à escola. Ao entrar no ônibus, um dos terroristas atirou 3 vezes contra Malala. Uma das balas entrou na cabeça da jovem, que tinha apenas 15 anos na época. Colegas que estavam ao lado de Malala tiveram ferimentos leves. Ela foi enviada para seu tratamento na Inglaterra. Em 2014, foi laureada com o Nobel da Paz, uma das principais premiações mundiais para reconhecimento de pessoas que desenvolvem trabalhos, ações e pesquisas em benefício da humanidade. E a nossa Malala conquistou tal honraria. Valquíria Ramos é professora, psicanalista em formação e ser humano admirável. Mãe de 3 filhos, trabalha desde cedo dando aula em sua adolescência para ajudar sua mãe. Dava aula para crianças de engenho tendo idade próxima a delas. Batalhou desde sempre e há de ser lembrada por todos seus alunos, tratados quase como filhos. Por tamanha compaixão e empatia, agradecemos a ela por ser tão incrível conosco e nunca desistir de nós. É importante valorizarmos a presença das mulheres em nossas vidas e reconhecermos sua importância na sociedade. Precisamos criar um ambiente mais acolhedor e respeitoso, em que as mulheres possam desenvolver todo o seu potencial e se sentirem realmente respeitadas em suas escolhas, incentivando-as e apoiando-as nas suas realizações, trabalhando juntos para criarem um mundo mais justo e igualitário para todos.